Bom, galera, vamos continuando a nossa matéria, né? A crise do feudalismo. A crise do feudalismo foi marcada principalmente pela crise do século XIV, guerra, peste e fome, né? A guerra dos 100 anos entre França e Inglaterra, a fome causada pela escassez de produção agrícola e a peste negra, né? A peste bubônica, ela veio do Oriente nos navios infectados, né? As pessoas pegavam peste bubônica na Ásia e essa doença é transmitida pelos ratos que ocupavam os porões dos navios e 30% da população europeia morreu, ou seja, um terço, a cada 3 pessoas da Europa, uma foi morta pela peste negra, né? No campo, a exploração dos camponeses era cada vez pior, né? Porque os senhores deixaram de cobrar os impostos em forma de produto e começaram a cobrar em dinheiro, e a opressão dos servos cada vez mais difícil levou muitos a se revoltarem, né? E a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra foi uma guerra que durou 116 anos, na verdade, e essa guerra ela era bancada pelos impostos dos camponeses, né? Então isso fez com que os camponeses também pegassem armas, né? Na Inglaterra eles foram liderados pelo John Ball, e ele era contra a igreja e os grandes proprietários, né? Porque a igreja não aliviava para ninguém, né? A igreja não era uma coisa para trazer alívio para as pessoas, não. A igreja era mais um senhor que você tinha que pagar impostos para ela, no caso o dízimo, né? O dízimo do bruto. Produzia 100 quilos de batata, você tinha que dar 10 quilos para a igreja, e aí depois você ia pagando as outras coisas, né? E como eu falei, acabou sendo depois substituído por dinheiro, né? Essa crise do feudalismo ela foi se formando também por causa da burguesia, né? A burguesia ela era formada, né, pelos habitantes dos burgos. Os burgos eram cidades, né, que foram surgindo fora dos muros do castelo do feudo, né? Elas baseavam a sua economia no comércio, e com o passar do tempo esses burgos se tornavam cidades e tinham que pagar impostos e obrigações feudais para o rei, né? Só a menos que tivesse, pro rei não, perdão, pro senhor feudal, a menos que tivesse uma carta de franquia. A carta de franquia, ela tinha que ser ou conquistada por base de compra ou conquistada na base da guerra, né? Havia as duas situações, né? A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra entre franceses e ingleses, né? Já falamos em outras aulas, né? Nós já falamos em outras aulas. A nobreza da Inglaterra ela era ligada à França, né, por causa do Guilherme Conquistador, que veio lá da Normandia, né, dos francos, e invadiu a Inglaterra. Então, as casas monárquicas eram ligadas, né? A região de Flandres, que é parte da atual Bélgica e pertencia aos francos, começou a ser contestada pelos ingleses, né? Então ficou a guerra entre os ingleses contra os franceses da dinastia de Valois, né? Escrito Valois, se lê Valois. E foi nessa guerra que surgiu, por exemplo, a figura da Joana d'Arc, né? A Joana d'Arc, que era uma moça camponesa de nobre coração, e ela era muito religiosa, ela tinha visões que a mandavam ir para a guerra contra os ingleses, né? Ela se vestia como soldado, colocava armadura, tinha cabelo curtinho e ia lutar. Os ingleses, para conseguir detê-la, já que ela reanimou os franceses que estavam sendo derrotados, né? Os ingleses prenderam a Joana d'Arc e a mandaram para a igreja. Na igreja ela foi condenada por heresia por vestir roupas de homem, né? Porque ela usava armadura, não ia pra guerra, não ia pra guerra de baby doll, né? Ela ia pra guerra de armadura e com cabelo curto. Então foi acusada de ser uma mulher que usava roupas de homem, e como ela tinha visões, né, de Deus e conversava com os anjos, ela foi acusada também de bruxaria. Ela foi queimada viva na fogueira. 400 anos depois, né, a igreja reviu o processo da Joana d'Arc, ela foi inocentada e hoje ela é uma santa da Igreja Católica,
né? Ela é uma santa católica e é também na Umbanda uma santa da linha de Ogum, né? Porque ela é guerreira. Então ela é uma importante santa na França. Então de herege ela foi reabilitada para santa. Olha como são as coisas, né? Como a religião sempre tem muito de política ligada, né? Cada vez mais. Esse meu cabelo tá me irritando hoje. Bom, mas enfim, né? Então essa guerra durou 116 anos e ela foi responsável pelo fortalecimento, né, da dinastia da França, né? A França venceu a guerra, né, e a monarquia francesa se estabeleceu nessa época. Bom, da cultura medieval que o texto vai dizer, ele vai mostrar que as igrejas elas eram de estilo românico, né, as igrejas românicas elas eram mais baixas, né, de formato com grossa parede, um formato redondo. Isso vem de herança dos templos pagãos dos romanos, e aí com o passar do tempo veio surgindo o estilo gótico. O estilo gótico ele é caracterizado sempre por torres altas apontando para o céu, né? Apontando para Deus. Aquelas janelas em forma de ogiva, que parecem formato de míssil, né? E ele tem paredes finas, tem colunas muito altas, né? E ela buscava representar luz, lucidez e lógica, né? O indivíduo que constrói uma igreja gótica, né, ele está sendo parceiro de Deus na criação. Era essa a ideia que eles tinham, né? Bom, com o passar do tempo também foi se desenvolvendo a escolástica, né? A escolástica ela era uma corrente teológica cristã, né, que tentava conciliar cristianismo com racionalidade. Assim, quem leva muito ao pé da letra essa questão da racionalidade vai dizer que o cristianismo, assim como todas as outras religiões, é uma coisa irracional, né? Por quê? Porque religião a gente não tem como provar. A religião vem da fé de cada um, né? E a escolástica, que teve seu grande nome São Tomás de Aquino, ela tentava unir o pensamento racional com a religião cristã, né? Ele é autor da obra Suma Teológica. Bom, a literatura medieval, né, ela ficou famosa pelas novelas de cavalaria, né, com a poesia trovadoresca, e já no seu final ela começou a literatura a ter um tom crítico, como por exemplo a Divina Comédia do Dante Alighieri, que tira, né, um barato assim, com a religiosidade excessiva do povo europeu. Também satiriza as cruzadas e satiriza a questão de, o cara vai pra guerra para matar os outros e acha que é santo, acha que é de Deus, né? E também já nesse finalzinho de Idade Média e comecinho de Idade Moderna saiu o Dom Quixote de la Mancha, né? O Dom Quixote de la Mancha do Miguel de Cervantes, que tira um barato nas novelas de cavalaria, né? As novelas de cavalaria eram aquelas que colocavam os cavaleiros sempre como heróis destemidos, que enfrentavam inimigos muito superiores com bravura, com valentia, que salvavam donzelas. Esse conceito que a gente tem de Idade Média. Beleza, galera? Responda as perguntas do formulário. Uou!